Meu avô começou a agir de forma estranha. Na semana seguinte, ele pegou suas roupas, em segredo, e foi embora sem avisar ninguém. 2 anos depois, minha avó disse: "Eu sei por que ele foi embora." A xícara de café parou no meio do caminho até minha boca. Eu olhei para minha avó, Célia, sentada em sua poltrona favorita, tricotando um cachecol como se tivesse acabado de comentar sobre o tempo. Meu coração gelou. Fazia exatamente 2 anos. 2 anos que meu avô, Jorge, tinha desaparecido. Eu tinha 20 anos na época. Agora tenho 22. Lembro daquela semana como se fosse hoje. Vovô Jorge estava quieto, mais quieto que o normal. Ele, que sempre cantarolava cuidando do seu pequeno canteiro de rosas, estava mudo. Eu perguntei se ele estava bem. Ele apenas sorriu fraco e disse: "Coisas da idade, minha neta." Minha mãe, filha única dele, também notou. "Pai, o senhor quer ir ao médico? O senhor parece cansado." "Estou bem, minha filha. Só estou cansado," ele dizia. Minha avó, Célia, foi quem menos deu importância. "Deixem o homem em paz," ela dizia, servindo o jantar. "Ele só está querendo atenção." Na quinta-feira, acordei para ir para a faculdade. A casa estava silenciosa demais. Fui à cozinha e ele não estava lá tomando seu café preto. Achei que ele estivesse dormindo até mais tarde. Mas quando voltei à noite, o lugar dele na mesa de jantar estava vazio. Minha mãe entrou no quarto deles. A parte dele no armário estava limpa, só cabides velhos. Ele não levou as fotos de família, não levou os presentes que demos. Ele levou apenas suas roupas de uso diário, a escova de dentes e o pequeno rádio de pilhas que ele tanto amava. Ele tinha ido embora sem avisar ninguém. Para a família, foi um choque. Minha mãe adoeceu. "Como ele pôde, mãe?" Ela chorava no colo da minha avó. "Como ele pôde abandonar a senhora depois de 50 anos de casado?" E minha avó? "Ah, minha avó Célia. Para todos nós, netos e filhos, ela era a imagem da perfeição. A casa estava sempre impecável. O cheiro de bolo de fubá estava sempre no ar quando chegávamos da escola. Ela era a matriarca forte, a rocha que mantinha tudo e todos no lugar. Ela recebeu o apoio de todos. Os vizinhos traziam comida. Os parentes ligavam. "Que homem ingrato," dizia minha tia. "Fazer isso com você, Célia. Uma mulher tão maravilhosa." Minha avó chorava na hora certa. "Eu não sei o que fiz de errado," ela dizia, com uma lágrima delicada no canto do olho. "Eu dediquei minha vida a ele. Mas nós, da família, sabíamos de uma coisa que os vizinhos não sabiam. Minha avó era ciumenta, e não era um ciúme comum de brincadeira. Era algo intenso, silencioso e sufocante. Meu avô Jorge não podia nem olhar para os lados. Lembro-me de um Natal. Eu devia ter uns 12 anos. Vovô estava na varanda conversando com uma prima nossa que tinha vindo de longe. Ele ria, contando uma história antiga de pescaria. Vovó Célia viu a cena da janela da cozinha. Ela não disse uma palavra. Mas o assado do Natal queimou. E ela não falou com o vovô pelos 3 dias seguintes. Se a vizinha dava bom dia no portão, ela fechava a janela com força. Se ele demorasse 5 minutos a mais na padaria, ela perguntava: "Estava de conversa com quem?" A gente achava estranho, mas ela era tão boa conosco, tão carinhosa. "Ingrid, minha neta querida, venha comer um pedaço de bolo." "Meu filho, você está trabalhando demais, precisa descansar." Ela era maravilhosa, mas apenas conosco. Com ele, o clima era outro. Lembro de outra vez, ainda mais clara. Vovô amava jardinagem. Era a paixão dele. Ele tinha um canteiro de rosas vermelhas que era o orgulho do bairro. Um dia, a vizinha nova, uma moça jovem, elogiou as flores do portão. "Que rosas lindas, seu Jorge. O senhor tem mãos mágicas." Ele sorriu, educado, claro. "Obrigado, minha filha. É só ter paciência." Naquela noite, fomos jantar lá. Quando cheguei, vi o canteiro. Estava destruído. As rosas tinham sido podadas até o talo, cortadas com raiva. "O que aconteceu com as rosas, pai?" Minha mãe perguntou chocada. "Deu uma praga," vovó Célia respondeu, servindo a sopa. "Uma praga terrível. Tive que cortar tudo antes que estragasse o resto do jardim." Vovô Jorge não levantou o olhar do prato. Ele comeu em silêncio. Ele nunca mais plantou rosas vermelhas. Era assim que ela agia. Ela não gritava. Ela não brigava na nossa frente. Ela tirava dele as coisas que ele gostava. Os amigos que ele tinha para jogar bocha pararam de vir. O cachorro vira-lata que ele adorava e que dormia aos pés da cama dele
Fugiu, um dia e nunca mais apareceu. A cadeira de balanço favorita dele quebrou a perna e foi jogada fora antes que ele pudesse tentar consertar. Nós víamos o vovô ficando mais triste, mais encolhido, mas éramos jovens. Achávamos que era a idade. Ele está ficando velhinho. Minha mãe dizia. Ele não estava ficando velho. Ele estava sendo apagado. E agora, 2 anos depois dele sumir, ela me solta essa frase. Eu sei porque ele foi embora. Eu baixei a xícara. Minhas mãos tremiam. Como assim, vó? A senhora sempre disse que não sabia. O Tricô parou. Ela me olhou. Foi um olhar frio, um olhar que eu nunca tinha visto. Não era o olhar da avó do bolo de fubá. Eu sabia. Eu sempre soube. E por quê? Por que a senhora não disse nada? Nós procuramos. Minha mãe ficou doente de preocupação. Nós pensamos que ele poderia estar em perigo. Ele não estava em perigo, ela disse, voltando ao Tricô. Ele foi embora porque eu mandei. O quê? Não com essas palavras, ela disse, calma. Ele andava cheio de gracinhas de novo, olhando para onde não devia, sorrindo para quem não merecia. Ele estava me desrespeitando. Que gracinha, vó. O vovô mal saía de casa. Ele pensava, ela disse, e a voz dela ficou dura. Ele pensava em outras. Eu via nos olhos dele. Ele queria uma vida que não era a que eu dei para ele. E eu disse a ele. Eu disse, Jorge, se você não se contentar com o que tem, se você não me der o respeito que eu mereço, eu vou tornar seus dias tão difíceis que você vai preferir ir embora. Eu estava gelada. Eu dei a ele uma escolha. Ou ele era meu 100%, ou ele não era nada. E ele foi fraco. Ele escolheu ir. Eu mal conseguia respirar. Mas ele foi embora. Então ele não escolheu a senhora. Ela sorriu. Um sorriso fino que não chegou aos olhos. Ele foi embora porque não aguentou. Mas eu ganhei, Ingrid. Olhe ao redor. Eu estou na minha casa. Minha filha cuida de mim. Meus netos me amam. E ele? Ele está sozinho, em algum buraco. Ele não está com mais ninguém. Ele não teve coragem de me enfrentar. E não teve coragem de ficar. Por que me contar isso agora, vó? Porque eu cansei de ser a coitadinha, ela disse, cortando a lã com a tesoura. Eu não sou coitadinha. Eu sou a mulher que aguentou tudo e manteve a família unida. Ele foi o covarde. Naquele momento, eu percebi que os últimos 2 anos da minha vida, a tristeza da minha mãe, a preocupação da família, tudo tinha sido um teatro. Um teatro dirigido pela minha avó. Vovô Jorge não era o vilão que abandonou a família. Ele era um fugitivo. Minha mãe entrou na sala naquele momento trazendo um copo de água. Sobre o que as minhas 2 mulheres preferidas estão falando. Vovó Célia sorriu para ela, o rosto mudando instantaneamente. Nada, minha filha. Só dizendo para Ingrid como eu sinto falta do seu pai. Todos os dias. Eu fiquei quieta. Meu estômago estava revirado. A imagem da minha avó perfeita tinha acabado de se quebrar em 1000 pedaços. Eu precisava achar meu avô. Eu precisava ouvir o lado dele. Minha avó Célia podia ser muitas coisas, mas ela não era boba. Ela tinha feito parecer que ele simplesmente tinha desaparecido. Mas eu sabia que meu avô Jorge não era um homem de grandes planos. Ele era simples. Ele gostava de sol, de terra e de silêncio. Comecei a procurar em lugares que ela jamais pensaria. Eu disse à minha mãe que estava fazendo um trabalho voluntário nos fins de semana. Em vez disso, eu pegava o ônibus e ia para as pequenas cidades do interior, a horas de distância da capital. Eu perguntava em centros comunitários para idosos. Estou procurando meu avô. O nome dele é Jorge. Ele gosta de jardinagem, de rádio de pilha. Finalmente, em uma cidadezinha chamada Monte Claro, a recepcionista de um pequeno asilo, um lugar simples, mas muito limpo e ensolarado, sorriu. Temos um Jorge aqui, ela disse. Ele não fala muito sobre a família, mas ele cuida do nosso jardim como ninguém. Meu coração disparou. Ele tem um rádio pequeno, prata? Não larga dele! Ela riu. Ela me levou até os fundos. Era um pátio grande com grama bem aparada e rosas. Rosas vermelhas. Muitas delas. E lá estava ele, de costas para mim, usando um chapéu de palha velho, podando um dos arbustos com um cuidado que eu lembrava da minha infância. O rádio estava em cima de um banco de pedra, tocando uma música sertaneja antiga. Ele parecia mais magro. E muito mais velho. Os ombros estavam caídos. Vovô? Ele congelou. O podão caiu da mão dele. Ele se virou devagar. Os olhos dele, quando me viram, se encheram de uma mistura de alegria e pânico. Ingrid, minha neta,
O quê? O que você está fazendo aqui? Ele olhou por cima dos meus ombros, como se esperasse que minha avó aparecesse atrás de mim. Eu vim sozinha, vovô. Ninguém sabe que estou aqui. Ele relaxou um pouco, mas não muito. Ele veio até mim, as mãos sujas de terra, e me abraçou. Foi um abraço fraco, mas cheio de saudade. Você está tão grande, minha filha. Tão bonita. Vovô, por quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse evitar. Por que o senhor foi embora? A mamãe ficou tão doente. Nós sentimos tanto a sua falta. Ele suspirou. Um suspiro que parecia vir do fundo da alma. Ele pegou o podão do chão e me guiou até o banco de pedra. Sente-se, Ingrid. Nós sentamos lado a lado, olhando para as rosas. Eu não podia mais, minha neta. Ele disse baixinho, quase um sussurro. Mas, a vovó disse... Eu parei. Eu não queria acusá-la. Naquele momento, tudo o que eu queria era que minha família voltasse a ser como era antes. Eu ainda tinha a esperança de que tudo não passasse de um grande mal-entendido. Vovô, a vovó sente sua falta. Todos nós sentimos. A casa não é a mesma sem o senhor. O senhor não pode voltar pela mamãe. Por mim. A gente precisa do senhor. Eu estava sendo egoísta. Eu vejo isso agora. Eu não estava pensando nele. Eu estava pensando em mim, na minha imagem de família perfeita, nos almoços de domingo que tinham acabado. Ele olhou para as próprias mãos, calejadas pela terra. Ingrid, ele começou, e a voz dele estava cansada. Você acha que eu queria deixar vocês? Deixar minha filha? Deixar você e seus primos? Então por que, vovô? A vovó pode ser difícil, eu sei. Ela é ciumenta, mas ela ama o senhor. Ela me ama. Ele me interrompeu. E pela primeira vez eu vi uma faísca de algo que não era tristeza nos olhos dele. Era... amargura. Não, minha neta. A sua avó não me ama. A sua avó me... possui. Eu não entendi. Eu conheci a Célia quando tínhamos 18 anos. Ele disse, olhando para o nada. Ela era a moça mais bonita da festa. E ela me escolheu. Eu me senti o homem mais sortudo do mundo. Mas o que eu não sabia era que, quando ela me escolheu, ela achou que eu tinha assinado um papel de propriedade. Ele continuou. Nos primeiros anos era bom. Tivemos sua mãe, eu tinha meu trabalho. Mas então, as coisas começaram. Primeiro foram os meus amigos. Eu não podia mais jogar bola no fim de semana. Futebol é coisa de homem que não tem família, Jorge. Depois foi meu trabalho. Eu era marceneiro, eu amava. Mas eu tinha que lidar com clientes. E às vezes... clientes mulheres. Ela fazia um escândalo tão grande quando eu chegava em casa, me acusando de coisas que eu nem sonhava, que eu desisti. Arranjei um emprego na prefeitura, varrendo rua, onde eu não precisava conversar com ninguém. Eu estava chocada. Vovô sempre foi varredor? Eu achava que ele sempre tinha sido. Eu cedi, ele disse com vergonha. Eu cedi para ter paz. Eu cedi pelo bem da sua mãe. Eu pensei, é o jeito dela. Ela me ama tanto que não sabe controlar. Mas não era amor. Ela não deixava eu ter um cachorro. Ela não deixava eu ter uma cadeira de balanço. Ela não deixava eu ter minhas rosas, porque a vizinha elogiou. Eu sei, eu sussurrei. Eu vi o canteiro. Ele me olhou surpreso. Você viu? Eu vi, vovô. Eu lembro. Pois é, ele disse, balançando a cabeça. Cada coisinha que me dava um pingo de alegria, ela tirava de mim. Ela não podia suportar me ver feliz com algo que não fosse. Ela. E nem com ela eu podia ser feliz, porque ela estava sempre vigiando, sempre desconfiada. Nos últimos anos ficou pior. Eu não podia nem sentar na varanda. Está olhando o movimento, Jorge? Vendo as moças passarem? O meu estava olhando os passarinhos, Ingrid. Eu só queria olhar os passarinhos. Ele parou, a voz embargada. Naquela última semana, eu tinha comprado um peixinho, um beta, desses que ficam num aquário pequeno. Eu escondi no galpão dos fundos. Era o meu segredo. Eu ia lá, dava comida e ficava olhando ele nadar. Era a minha única companhia. Ela achou. Eu fechei os olhos. Eu não queria ouvir. Eu cheguei em casa do trabalho. E ela estava fritando peixe. Um peixe pequeno. Ela me serviu o prato e disse: Você anda comendo pouco, Jorge. Fiz um peixinho especial para você. Meu estômago revirou violentamente. Eu senti vontade de chorar. Naquela noite, ele continuou, a voz falhando. Eu esperei ela dormir. Eu peguei a minha mochila de trabalho.
Coloquei as roupas que eu mais usava, meu rádio. Eu tinha umas economias que guardava debaixo do colchão há anos. Eu saí. Eu não sabia para onde ia. Eu só sabia que se eu ficasse mais um dia, eu não ia aguentar. Ela ia me matar, não de faca. Ela ia matar o que restava de mim por dentro. Eu olhei para ele. O homem forte que me ensinou a andar de bicicleta. Agora um homem quebrado que fugiu para salvar a própria vida. Eu comecei a chorar, mas não de pena dele, de vergonha. Vovô, me perdoa. Eu solucei. Me perdoa por pedir para o senhor voltar. Eu não sabia. Eu não entendia. Ele colocou o braço ao redor dos meus ombros. Você não tem culpa, minha neta. Você foi criada vendo a sua avó boazinha. A avó do bolo. Eu também via ela, até ela fechar a porta do quarto. Mas e a mamãe? Ela sofreu tanto. Eu sei. Isso é o que mais dói no meu coração. Mas a minha filha já é adulta. Ela tem você. Eu não podia mais. Eu escolhi viver, Ingrid. Mesmo que fosse sozinho, num lugar como este. Pelo menos aqui, eu posso ter as minhas rosas. Eu olhei para o jardim. Era lindo. E era dele. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Eu finalmente entendi. A vingança dele não foi ir embora. Foi sobreviver. A vovó me disse uma coisa. Eu falei, limpando as lágrimas. Ela disse que sabia que o senhor ia embora. Ela disse que tornou os seus dias tão difíceis que o senhor ia preferir ir. Ele fechou os olhos. Então ela admite. Ela sabe o que fez. Ela disse que ganhou, vovô. Ela disse que o senhor está sozinho num buraco. E ela está com a família. Ele abriu os olhos. E pela primeira vez naquele dia ele sorriu. Não um sorriso triste. Um sorriso de verdade. Ela acha que eu estou num buraco? Ele riu baixinho. Minha neta, eu acordo a hora que eu quero. Eu como o que eu quero. Eu ouço minha música. Eu cuido do meu jardim. As enfermeiras aqui me tratam com respeito. Eu converso com meus amigos do dominó. Ele apontou para o sol. Eu posso sentar no sol, Ingrid. Eu posso sentir o sol no meu rosto sem ninguém perguntar o que eu estou olhando. Eu não estou num buraco. Eu estou livre. Aquele egoísmo que eu senti de querer minha família unida desapareceu. Foi substituído por uma raiva fria. Uma raiva da minha avó. Eu preciso ir, vovô. Mas eu volto. Eu prometo que volto. Não, minha filha. Não volte. O quê? Vovô, eu quero ver o senhor. É perigoso, ele disse sério. Se ela desconfiar, se ela souber que você me achou, ela vai dar um jeito de estragar isso aqui. Ela é capaz de ligar pra cá, de me acusar de coisas. Eu não sei do que ela é capaz. Pelo amor de Deus, Ingrid, não conte a ninguém, nem para sua mãe. Mas, prometa, Ingrid. Prometa que você vai guardar o meu segredo. Deixe ela pensar que eu estou num buraco. É melhor assim. É o único jeito de eu ter paz. Eu olhei nos olhos dele. Ele estava implorando. Eu prometo, vovô. Eu o abracei forte. Eu te amo, vovô. Eu também te amo, minha flor. Agora vá e viva sua vida. Não deixe ninguém apagar você. Eu saí do asilo com o coração partido, mas com os olhos abertos. Minha avó não tinha ganhado. Ela tinha perdido a única pessoa que talvez um dia a tivesse amado de verdade. E ela nem sabia disso. Viver com aquele segredo foi a coisa mais difícil que já fiz. Eu voltei para casa depois de encontrar meu avô, e o mundo parecia ter mudado de cor. Quando eu olhava para a minha avó, Célia, eu não via mais a velhinha doce que fazia bolo de fubá. Eu via uma pessoa calculista, sentada na sua poltrona de tricô, que tinha destruído um homem bom e quebrou a própria filha no processo. Eu sentia uma raiva que me sufocava. Está quieta hoje, Ingrid, ela disse, uns dias depois. Algum problema na faculdade? Não, vó. Só estou cansada, eu respondia. Como eu podia sentar à mesa com ela? Como eu podia aceitar um pedaço de bolo das mãos que cortaram as rosas do meu avô? Das mãos que fritaram o peixinho dele? Minha mãe, por outro lado, continuava no mundo dela de tristeza. Ela idolatrava a vovó Célia. Mãe, o que seria de mim sem a senhora? Ela dizia deitada no sofá, coberta por uma manta. A senhora é minha única força. Vovó Célia afagava os cabelos dela. Eu sempre estarei aqui, minha filha. Nós mulheres temos que ser fortes. Não somos como os homens, que fogem na primeira dificuldade. Eu tive que sair da sala. Fui para o meu quarto e soquei o travesseiro. Ela estava mentindo. Ela estava se alimentando da dor da minha mãe. Tentei dar pistas. Mãe, será que o vovô não tinha um motivo? Será que ele não estava infeliz? Minha mãe balançava a cabeça. Infeliz, Ingrid? Ele tinha tudo. Uma casa, comida, uma esposa dedicada. Sua avó lavava as meias dele. Isso é ingratidão. Eu percebi que minha mãe estava cega.
Ela foi criada por 30 anos vendo apenas o lado bom da vovó. Ela não conseguia ver a manipulação. 6 meses se passaram. Eu guardei o segredo. Não liguei para o asilo. Não mandei cartas. Eu prometi ao vovô que o deixaria em paz. Mas então minha mãe piorou. Ela parou de comer direito. A tristeza dela se tornou algo mais profundo, mais escuro. Ela emagreceu tanto que seus olhos pareciam grandes demais para o rosto. Ela foi diagnosticada com uma depressão severa. Eu só queria saber se ele está vivo. Ela chorava para mim à noite. Eu só queria saber se meu pai está bem. Eu não conseguiria suportar se ele tivesse morrido na rua, sozinho. Meu coração se quebrava em 2. Eu sabia que ele estava bem. Eu sabia que ele estava feliz, cuidando das rosas dele. Mas eu não podia contar. A situação chegou a um ponto crítico. Minha mãe teve uma crise e precisou ser internada. Ela estava fraca, desidratada. Eu fiquei no hospital com ela, enquanto minha avó Célia, sempre no controle, falava com os médicos. O médico me chamou de lado. Ingrid, sua mãe não está reagindo aos remédios. Ela está desistindo. O corpo dela está bem, mas a mente dela não quer lutar. Ela fica chamando por uma pessoa. Jorge. É o meu avô. Eu disse com a garganta seca. Ele foi embora. Nós precisamos de um estímulo forte, o médico disse. Algo que a faça querer viver. Sinto muito, mas a situação dela é muito delicada. Naquela noite eu sentei ao lado da cama do hospital. Minha mãe estava pálida, dormindo um sono agitado. Minha avó Célia estava sentada na poltrona ao lado. Ela não estava tricotando. Estava apenas olhando para a filha. Ela amava demais o pai dela, vovó disse em voz baixa. Um amor desperdiçado, ele nunca mereceu. E ali, olhando para minha mãe, tão frágil, e para minha avó, tão dura, eu entendi. Minha avó não ia fazer nada. Ela preferia ver a filha sofrer a admitir que ela estava errada. Ela preferia ser a mártir que cuidava da filha doente, abandonada pelo marido. Minha mãe ia morrer, e a culpa seria minha, porque eu sabia onde o vovô estava. Eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu quebrei minha promessa. No dia seguinte, peguei o primeiro ônibus para Monte Claro. Eu nem avisei minha avó para onde ia. Cheguei ao asilo no meio da tarde. Fui direto para o jardim. Ele estava lá. O sol estava se pondo. Ele estava regando as rosas vermelhas. O rádio dele tocava uma música calma. Ele parecia em paz. Ele parecia mais saudável do que eu o via em anos. Quando ele me viu, abriu um sorriso enorme. Ingrid, minha neta! Que surpresa boa! Mas o sorriso dele morreu quando viu meu rosto. Vovô, eu disse, e minha voz quebrou. Vovô é a mamãe. Eu contei tudo. O emagrecimento, a depressão, o hospital. Eu disse a ele o que o médico falou. Ela está desistindo, vovô. Ela acha que o senhor morreu na rua. Ela está morrendo de tristeza. Ele largou o regador. Ele olhou para as suas rosas. Ele olhou para o céu. Eu vi o homem livre que eu encontrei meses atrás desaparecer. Eu vi os ombros dele caírem, voltando a ser o homem encolhido que vivia na minha casa. Ele sabia o que eu estava pedindo sem que eu precisasse dizer as palavras. Ela vai me usar, ele disse baixinho. O quê, vovô? A Célia? Ela vai usar a doença da nossa filha para me prender de novo. O senhor não precisa voltar para casa, vovô. Só venha ver a mamãe. Deixe ela saber que o senhor está bem. Talvez isso seja o suficiente. Ele balançou a cabeça. Não, Ingrid. Você não entende sua avó. Se eu aparecer, não vai ser o suficiente. Ela só vai parar quando eu estiver debaixo do teto dela de novo, onde ela possa me vigiar. Ele olhou para mim. Os olhos dele estavam cheios de uma tristeza tão funda que doeu em mim. Ela é minha única filha, Ingrid. Eu sei, vovô. Eu não posso deixar ela. Eu não posso. Ele deu uma última olhada no seu jardim. Uma despedida silenciosa. Ele desligou o rádio. Me espere na recepção, ele disse. Vou pegar minha mala. A pequena... Eu chorei o caminho inteiro de volta para a cidade. Ele ficou em silêncio ao meu lado, olhando pela janela. Ele não estava voltando para a minha avó. Ele não estava voltando porque sentia falta dela. Ele estava voltando pela minha mãe. Ele estava voltando para salvar a vida da filha dele. Ele estava se sacrificando. Chegamos ao hospital à noite. Eu o levei até o quarto. Minha avó Célia estava lá, lendo uma revista. Quando a porta se abriu e ela viu o vovô Jorge parado ali, com sua malinha na mão, ela não pareceu surpresa. Ela não pareceu aliviada, ela deu um sorriso.
Um sorriso mínimo, quase invisível. Mas era um sorriso de vitória. Ela tinha ganhado. Jorge, ela disse, como se ele tivesse apenas saído para comprar pão. Você demorou. Meu avô não olhou para ela. Ele foi direto para a cama. Minha mãe abriu os olhos. Quando ela viu o vovô, o rosto dela se iluminou de uma forma que eu não via há anos. Pai, ela sussurrou, achando que era um sonho. Estou aqui, minha filha, ele disse, pegando a mão dela. Eu voltei. Eu estou aqui. Minha mãe começou a chorar. Um choro de alívio. Ela agarrou a mão dele e não soltou mais. Meu avô sentou na cadeira ao lado da cama. Minha avó Célia se levantou da poltrona dela. Bom, ela disse, ajeitando a saia. Agora que a família está reunida, eu vou em casa buscar umas roupas limpas para você, Jorge. Você vai ficar no seu antigo quarto. Ela saiu do quarto. E eu soube, naquele instante, que meu avô tinha acabado de voltar para a sua prisão. E eu tinha sido a carcereira que abriu o portão. Meu avô não saiu do lado da minha mãe. Ele ficou no hospital por 3 dias seguidos, dormindo na poltrona desconfortável. Ele segurava em a mão dela. Às vezes, eu o pegava apenas olhando para ela, com uma expressão de dor e amor tão profundos que meu peito se apertava. Minha avó Célia trazia comida para ele. Coma, Jorge. Você precisa se manter forte para a sua filha. Ela falava com ele como se fala com uma criança teimosa. Ele obedecia. Ele comia o que ela mandava. Ele bebia a água que ela lhe dava. E minha mãe floresceu. Foi como mágica. Em 2 dias ela estava sentada na cama, comendo sozinha. A cor voltou ao seu rosto. Pai, o senhor não vai embora de novo, vai? Ela perguntou, com os olhos de uma menina assustada. Eu vi meu avô engolir em seco. Ele olhou para minha avó, que estava parada perto da porta, observando a cena. Não, minha filha, ele disse, e a voz dele soava morta. Eu não vou a lugar nenhum. Minha avó sorriu. Quando minha mãe teve alta, voltamos para casa. Foi o dia mais estranho da minha vida. Parecia que estávamos fingindo que os últimos 2 anos não tinham acontecido. Vovó Célia tinha arrumado o quarto. A parte dele no armário estava limpa, pronta para receber suas poucas roupas. A cama estava arrumada, mas a casa não era mais a casa dele, era o território dela. Na primeira semana, ele tentou ir ao quintal. Ele gostava de mexer na terra. Mas o pequeno canteiro que ele tinha, onde costumava plantar temperos, não existia mais. Minha avó tinha mandado cimentar tudo. Fica mais fácil de limpar, Jorge, ela disse da janela da cozinha. Chega de trazer terra para dentro de casa. Ele ficou parado, olhando para o cimento cinza por um longo tempo. O rádio dele, que ele trouxe na sua malinha, um dia sumiu da mesinha de cabeceira. Onde está meu rádio, Célia? Ele perguntou. Ah, aquilo? Estava fazendo um barulho horrível, um chiado. Joguei fora. Já estava velho. Comprei um novo para você. Ela disse. O rádio novo era um aparelho grande, moderno, que ficava na sala, onde ela podia controlar o volume e a estação. Ele nunca ligou, eu tentei intervir. Eu tinha 22 anos, mas me sentia uma criança covarde. Vó, por que a senhora fez isso? Ele gostava daquele rádio. Ingrid, não se meta. Estou cuidando do seu avô. Ele voltou para casa e as coisas precisam ter ordem. Ele estava vivendo como um largado naquele lugar. Precisa voltar a ser um homem decente. Eu olhava para minha mãe, esperando que ela dissesse algo. Mas ela estava tão feliz por ter o pai de volta que não via o que estava acontecendo. Para ela, a chatice da minha avó era só o jeito dela de cuidar. Meu avô começou a encolher. Se antes ele era um homem triste, mas vivo, agora ele era uma casca. Ele passava horas sentado na poltrona da sala. Não a poltrona confortável da minha avó, mas uma cadeira de madeira dura, no canto. Ele não cantarolava mais. Ele não contava histórias. Ele mal falava. Ele apenas olhava para a parede. Eu tentei conversar com ele quando estávamos sozinhos. Vovô, me perdoa, foi minha culpa. Eu não devia ter ido buscar o senhor. Ele demorava a responder, como se minha voz viesse de muito longe. Ele colocava a mão dele sobre a minha. A pele estava seca, fria. Não, minha neta. Você salvou sua mãe. Um pai faz o que precisa ser feito. Mas o senhor não está vivendo. Ele deu um sorriso fraco. Eu vivi, Ingrid. Por 2 anos. Eu tive minhas rosas. Eu tive meu sol. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Minha avó Célia tinha conseguido sua vingança. Não era uma vingança de gritos ou pratos quebrados. Era uma vingança emocional, silenciosa e completa.
Ela não o prendeu em casa. Ela o fez escolher voltar para a jaula. E uma vez lá dentro, ela lentamente tirou tudo o que o lembrava da liberdade. Ele não estava mais sozinho num buraco. Ele estava na casa dela, cercado pela família que o amava, e ainda assim, estava mais sozinho do que nunca. Ela provou o ponto dela. Ela venceu. O fim dele foi rápido, mas não foi inesperado. Cerca de 1 ano depois que ele voltou, o inverno chegou. Ele pegou um resfriado. Vovó Célia fez chás, deu remédios. Vamos, Jorge, levante dessa cama, isso é moleza. Mas ele não tinha mais vontade. O resfriado virou algo no pulmão. O médico disse que ele precisava ir para o hospital. Eu sentei ao lado da cama dele na noite antes da ambulância vir buscá-lo. Ele respirava com dificuldade. Vovô, eu chorei baixinho. Luta, por favor. Ele abriu os olhos. Estavam turvos, as rosas. Ele sussurrou. Clyde. Das rosas. Eu não entendi. Não tínhamos rosas. Ele faleceu 3 dias depois no hospital. O corpo dele simplesmente desistiu de lutar. O velório foi cheio. Todos vieram dar apoio à viúva devotada. Minha avó Célia chorou na medida certa. Ele finalmente descansou. Ela dizia, recebendo os abraços. Minha mãe estava arrasada, mas estava saudável. Ela tinha tido seu último ano com o pai. Ela estava ali, forte, cuidando da minha avó. Eu não consegui chorar. Eu só sentia um vazio frio e uma culpa que me corroía. Hoje, alguns anos se passaram. Minha avó continua na sua poltrona tricotando. Minha mãe cuida dela. A vida delas continuou. Mas eu me lembro de tudo. Eu me arrependo. Eu me arrependo tanto de ter sido egoísta. Eu queria minha família de volta. Eu queria a foto do almoço de domingo. E, para ter essa foto, eu sacrifiquei a única pessoa que tinha conseguido escapar. Eu pedi para ele voltar para uma vida que ele jamais gostou. Uma vida que o estava matando por dentro. Eu ajudei a completar a vingança da minha avó. Semana passada, eu dirigi até Monte Claro. Fui até o asilo. O jardim ainda estava lá. As enfermeiras se lembravam dele. Ah, o seu Jorge, que homem bom. Ele amava este jardim. As rosas vermelhas dele estavam enormes, bem cuidadas. Eu finalmente entendi o que ele quis dizer. Cuide das rosas. Ele não estava falando de plantas. Ele estava falando da liberdade dele, do lugar onde ele foi feliz. Eu me sento no banco de pedra onde conversamos. O túmulo dele está no cemitério da cidade, mas é aqui, neste jardim, que a alma dele descansa. Eu falhei com meu avô. Eu não pude lhe dar a vida que ele merecia, mas eu posso contar a história dele. A história do homem que foi apagado em nome de um amor que não era amor, era posse. E eu conto, para que talvez alguém, em algum lugar, veja os sinais antes que seja tarde demais.